Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano e hoje nós vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a linguagem Dart, né? Que ela é utilizada aí com a ideia do Flutter para desenvolver as suas aplicações mobile, tanto para o iOS ou Android, tá? Então hoje eu vou fazer algumas comparações, principalmente para pessoas, desenvolvedores como eu, que venho do Clipper, do Delphi, para se adaptar, para entender um pouquinho essa linguagem, que às vezes, pelo nome, nós não, será que é um bicho de sete cabeças, será que não é? Então hoje nós vamos conhecer o básico aí do Dart, né, o que tem por trás aí do Flutter, para que você possa ter uma noção junto comigo, que estou começando agora nessa linguagem. Vamos ver qual é a dela, valeu? Após a vinheta, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreva no canal e comente aí o que você está achando para futuros vídeos, valeu? Até já, fomos! Então, galerinha, é o seguinte, para isso nós vamos utilizar, entra aí no dartpad.dev, ok? E para nós conhecermos e fazermos para que possamos fazer o teste, você vê aí o retorno na tela, tá? Então é o seguinte, aqui eu tenho uma função principal, né? O void aqui, que é o vazio, uma função vazia, é como se fosse uma procedure, né? Comparado aí com o nosso, vou abrir o Lazarus, né? Quando eu falo para programadores Pascal, eu falo tanto para usuário do Lazarus como do Delphi. Aqui, ó, é uma procedure, né? Quando você dá um clique do botão, então ele cria uma procedure para você e nós temos o início e fim aqui. Aqui é a mesma coisa. O void significa vazio e aqui é uma função. Essas chaves aqui é como se fosse o begin e o end, tá bom? Se nós executarmos aqui, não vai ter nada. Mesma coisa se nós executarmos aqui o nosso programinha, ele vai ter o botão só, tá? Lá nós estamos em modo texto, né? Não ainda entramos em modo gráfico, mas é para você poder entender as estruturas, tá? Antes de mais nada, para quem quiser aí conhecer, para os programadores Pascal, Delphi, Lazarus, conhecer o Flutter, existe um curso do nosso amigo André Albernaz, vou deixar o link aqui na descrição, aí você acessa lá que o cara é muito fera, muito joia. Abraço, André. Bom, seguinte, então para começar aqui, vamos fazer um Olá Mundo, né? Vamos dar um print aqui, Olá Mundo, ok? Ponto e vírgula no final, assim como na nossa linguagem, e recebemos aqui um Olá Mundo. Até aí beleza, né? Agora nós vamos trabalhar com variáveis. Então as variáveis lá no Delphi ou no Lazarus é sempre declarado aqui em cima, tem uma regra, né? Var, daí você começa, né? Cnome, string, perfeito? E assim nós vamos declarando uma embaixo da outra, tá? No Flutter você já não tem essa regra de um lugar certo para criar no Flutter não. No Dart você já não tem essa regra para criar antes ou depois. Você pode criar a qualquer momento a sua variável, tá? Vou falar das mais comuns. Existem mais, mas é para efeito de comparação, tá? Então vamos lá. Como que você declara uma variável? Se você escrever assim, string com S minúsculo, essa é a única declaração que o S tem que ter maiúsculo, tá? String cnome. Então aqui está a variável string, o seu nome é string. Ah, e se eu quiser uma variável inteiro, n idade, variável booleano, status, com mais a double, n valor, e var, tá? Sexo, feminino, masculino, por exemplo. E como que você atribui agora? Então é C, nome, vai ser igual a info cotidiano, tá? Ponto e vírgula no final. N idade vai ser igual a 46. L status vai ser igual a true.
Existem umas regras, se você fizer o true maiúsculo aqui, ele não vai dar certo, tá? Ele vai dar erros, eu acredito, né? Vamos lá. Deu erro, então, tá vendo? True. Ser sexo vai ser igual a masculino. E se você quiser imprimir, né, na sua tela essas variáveis, então vamos lá dar um print aqui. Cnome, print nidade, status, esqueci da variável n valor aqui, 12.34, por exemplo. E print ser sexo. Vamos rodar aqui. Ó, ele reclamou aqui que no final do 1234 eu não coloquei o ponto e vírgula, ok? Então ele nos retornou aqui todas as variáveis. Até aí, tudo bem. Porque no Lazarus eu não estou fazendo, porque como você já vem do Pascal, eu penso a partir do princípio aqui do nosso título do vídeo, a coisa é praticamente igual, né? Uma coisa legal. Então vamos tirar tudo esse sprinter aqui. Você pode também declarar aqui, ó, em vez de eu ter o idade 46 aqui, por exemplo, posso remover aqui e na hora que eu crio a variável ele já pode receber o 46, tá? Vamos apagar tudo isso daqui, vamos só deixar isso daqui para limpar a nossa tela. Beleza. Então, se eu quiser concatenar essas duas variáveis, então vou imprimir o nome e eu posso escrever o que aqui? Eu posso ter um texto escrito nome mais a variável cnome, tá? Mais idade. E agora o que que acontece? Para que eu possa mostrar aqui, se eu colocar n idade aqui, vamos fechar aqui o ponto e vírgula, ele vai dar um erro, porque assim como no Lazarus ou no Delphi, nós temos, por exemplo, que colocar o int to str, transformar ela em texto. Aqui da mesma forma, só que você faz to string. E ele vai mostrar o resultado, info cotidiano, idade 46, tá? Você pode exibir também de outra forma aqui. Em vez de eu mostrar o cnome aqui, colocar o mais na concatenação, você pode fazer isso, colocar um cifrão e o cnome. Ele vai dar certo também, ó. Info cotidiano, idade, tá? Então observem aqui que interessante, ó. A variável fica dentro da aspa simples, né? Coisa que já não acontece no Lazarus, tá? Agora nós vamos trabalhar aí com o if, tá? Aqui no Lazarus nós fazemos o que no Delphi? If cnome for igual a Daniel tem begin else begin end, por exemplo, certo? Essa é a estrutura básica. Aqui é quase a mesma coisa praticamente. If, só que você tem que colocar entre parênteses. N idade for menor que 46, por exemplo, não tem o tem, é as chaves, tá? É como se aqui, como eu falei, begin e end aqui. Então vamos lá, print menor que 46, tá? Ponto e vírgula.
else, abre chaves de novo, print, maior ou igual a 46. Vamos executar. Beleza? Então, como está 46 aqui, ele jogou no maior ou igual. Vamos colocar aqui 45. Ele vai cair aqui nesse primeiro laço, menor que 46. Até aí, super tranquilo. Perfeito? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos verificar se o nome, né? Vamos definir string nome for igual a info cotidiano. Então vamos lá. Se nnome, cnome, aliás, né? Igual, só o igual aqui vai dar erro. Info cotidiano. Olá, info cotidiano. E se não for cotidiano, você não é info cotidiano. Ok? Bom, ele já está dando uma mensagem para mim de erro aqui, porque o igual não basta ser só um igual aqui como nós fazemos no ambiente de desenvolvimento Pascal. Ele tem que ser igual, igual. Olá, olá info cotidiano. Se for info cotidiano 2 aqui, por exemplo, ele já vai cair nesse espaço aqui. Existem algumas outras formas de fazer o if, mas eu estou fazendo o if comparado na nossa linguagem. Como que você faz um if, por exemplo, comparando uma situação e outra situação? Então, se o nome for info cotidiano, dentro da mesma chave, nós quisermos colocar, por exemplo, no nosso caso aqui, se nós quisermos fazer uma outra verificação, nós colocamos end e escrevemos a nossa comparação aqui. Aqui no Dart, nós colocamos o e-comercial duas vezes. N, idade, por exemplo, for igual a 46. Então, se o nome do usuário for info cotidiano e a idade for 46, vamos numa situação de, em vez de ser idade aqui para você entender melhor, vamos colocar senha. E aqui nós vamos colocar senha também. Ok, logado. E erro ao logar. Vamos executar. Ele deu um erro aqui. Por quê? Porque como eu estou acostumado com o Pascal, eu não coloquei dois iguais. Tá? Então fique atento nisso. Erro ao logar. Por quê? Eu não sou nem info cotidiano e nem 45. Então vamos colocar só para ver se passa. Info cotidiano, ó, permaneceu com erro, porque apesar de ser usuário info cotidiano, a senha está diferente, então 46, 46 para cada uma. Beleza, logado. Entenderam então? É praticamente a mesma estrutura, só que trocando algumas palavras, algumas sintaxes aqui, ó. E se nós formos utilizar o OR, né? Então como que é? Em vez de você jogar o OR aqui, você vai colocar o pip aqui, ó, pipe, beleza? Então, se o usuário for info cotidiano ou a senha 46, ele deu logado, porque o usuário é info cotidiano. Vou colocar um usuário que não é e a senha também não é igual a 46. Então, o usuário não é info cotidiano e a senha não é 46. Então já deu erro ao logar, já que ele só vai logar se o nome for igual ao info cotidiano ou a senha 46. Então estou fazendo, deixamos dois iguais, né? Então vamos colocar a senha 46 para você ver que o OR funciona. Ok, logado, porque apesar de o usuário não ser info cotidiano 2, a senha é 43. Obviamente, sempre que nós formos utilizar no logar, nós vamos usar aqui o AND, né, e-comercial, para logar quando o usuário e a senha batem, né? Mas isso foi um modo de mostrar como funciona o OR. Você fala, Daniel, e o looping, né, que
Aqui nós utilizamos o while, né? O while, por exemplo, a tabela .iof do begin-end, né? E aqui nós escrevemos. Como que fazemos isso no Dart? Então aqui já é o contrário. Vamos apagar aqui todas essas linhas. Vamos lá, nx, int, né, de inteiro, nx é igual a 1, tá? Beleza, e nós vamos colocar o while, igual nós colocamos lá o while, né? Abre e fecha o parênteses, nx for menor ou igual a 10. Então ele vai continuar enquanto o nx for igual a 10, já que ele é 1. Então enquanto ele fizer isso, ó, nós colocamos as chaves, né, que é o nosso begin-end de lá, e vamos mandar imprimir, print. Vamos imprimir o valor do nx, tá? Então nós colocamos um mais aqui, nx.to string, ponto e vírgula, e vamos já definir nx mais, tá? Lógico, você poderia fazer assim, nx é igual a nx mais 1, também ia dar certo. Ou também não, também vai dar certo, né? Vamos executar, olha só. Então ele saiu o valor de nx de 1 até 10. Ele permaneceu nesse while, né? Já que nós iniciamos com nx igual a 1. E continuamos enquanto 1 for menor ou igual ao 10. Está aqui nossa resposta, tá? Poderíamos utilizar o for, né? Também tem um form aqui, igual no Lazarus tem um form, apesar que ele muda um pouquinho. For entre parênteses. Declaramos já direto aqui, por exemplo, int nx for igual a 0, ponto e vírgula, que é como se estivesse pulando uma linha, nx menor que 10, beleza? Então ele vai continuar. Aqui nós definimos que o nx vale 0, perfeito. E falamos que nesse for ele vai continuar enquanto for menor ou igual a 10, tá? E aqui nós já adicionamos o nx mais. Executa aqui, né, como se fosse o begin-end, e colocamos então um print valor da variável nx. Vou mudar um pouquinho só para você ver aqui o retorno. Mais nx.toString e vamos executar. Olha lá, ó, valor da variável nx, tá? Então, nesse laço aqui nós definimos que começa no 0, mas ele poderia começar no 1 e continuar enquanto ele for menor ou igual a 5. Já fizemos aqui na mesma linha um incremento. E ele incrementa aqui. Vamos fazer um exemplo agora de uma estrutura case. Em vez de ficar usando um monte de if, vamos usar o case. Então aqui nós já declaramos a variável int n nível de acesso vai ser igual a 5, por exemplo. Não, vai ser igual a 1, tá? Como é que começa o case aqui? O switch, abre e fecha parênteses, a nossa variável nível de acesso, e aqui executamos o begin-end, né, que é as chaves. Case, o código for igual a 1, ele vai fazer tal coisa, né? Então, se for igual a 1, print nível de usuário vai ser, sei lá, o caixa. Lembre-se, depois tem sempre um ponto e vírgula. Só que aqui, obrigatoriamente, nós temos que colocar um break, tá? Senão ele vai executar tudo.
que não é o nosso caso. Então vamos lá em Home aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos criar 3 níveis. O nível 2 vai ser gerente. O 3 vai ser supervisor. Supervisor. E agora, se não for nenhum deles, vai ser default. Ok? Você não está autorizado. Beleza? Ok, vamos executar aqui. Deu um erro. No default aqui, eu tenho que colocar os 2 pontos. Ó, nível 1 é o do caixa. Vamos colocar nível 3. Ele vai buscar o nível do supervisor. E se eu não colocar um nível que não exista, nível 6, ele vai nos retornar aqui que você não está autorizado. Eu errei aqui, ó. Não. Que você não está autorizado. Olha só. Legal? Então, em vez de você fazer if tal coisa, else if tal coisa, enfim, você usa o case aqui, que é mais lógico, é mais legível na programação, assim como no Pascal, tá? E funções? Como que funcionam as funções? Vamos apagar tudo aqui, ó. Como eu disse lá no começo, o void main já é uma função vazia, por isso que é void, tá? Então vamos criar uma função aqui vazia também. A função vazia no Pascal para nós é uma procedure, tá? É uma função que não tem retorno, por exemplo. Então mensagem. Ela vai receber uma string, tá? Com o nome de ctexto. Vou abrir e fechar aqui as chaves e vou mandar imprimir essa variável. Conteúdo da variável. E vou colocar um cifrão aqui e o nome da variável. Mas você poderia colocar o mais também. Né? Você tem 2 formas, igual eu mostrei. Pode colocar um mais aqui e o nome da variável, enfim. Aqui, para que eu possa chamar a função, é igual no Pascal. Mensagem info cotidiano. E vou executar. Então, faltou um ponto e vírgula. Vamos executar o conteúdo da variável info cotidiano, tá? E poderia ser assim, igual eu falei. Conteúdo da variável mais C texto. E se eu quiser criar funções com parâmetros? Então, aqui, por exemplo, vamos criar aqui uma função com parâmetros. O que nós precisamos? Ele vai retornar, né? Vamos pedir para calcular 2 números. Então, essa função ela não vai começar com um void de vazio, e sim com int, porque ele vai retornar um número inteiro. Então, void calcula int n1, que é o número 1, né? Ou vamos colocar aqui número 1, int n número 2, tá? Abre e fecha aí as suas chaves. E aqui nós vamos colocar no return. Ele vai retornar o quê? Return é igual a return n número 1 mais n número 2. Beleza? Vamos fazer o seguinte aqui então. Aqui vamos declarar uma variável int n total, que vai receber o calcula. Então vamos passar aqui 3,9, 3 mais 9, beleza? E aqui na mensagem vamos passar print, aliás, né?
total mais n total ponto to string. Vou mandar formatar aqui para ficar mais legível. Então é assim. Aqui nós executamos a função, ele vai chegar aqui com o número 3 e com o número 9, e vai executar 3 mais 9, e vai dar um return nesse item aqui, nesse inteiro, né, nesse integer. Ponto e vírgula aqui no final, vamos mandar imprimir total igual a variável n total que recebeu o total aqui da função calcula. O total é igual a 12. Beleza? Se fosse, em vez de calcular mais vezes, aqui todos os parâmetros são os mesmos, vamos assim dizer, que no Lazarus que nós usamos. Por que eu estou mostrando esse Dart para vocês? Porque às vezes você está pensando em mudar para Flutter e de repente você pega uma estrutura cheia de coisa e daí você pensa, nossa, que bicho de 7 cabeças. Mas quando você começa, né, antes de você partir direto, usar os widgets do Flutter, partir para entender como funciona aí essa parte mais de desenvolvimento do Dart, de lógica, você vai ver que é tão simples quanto o Pascal que nós desenvolvemos no Delphi ou no Lazarus, beleza? Então se você curtiu, já deixa seu like, dá um seu joinha aí, né? Se inscreva no canal e deixe a sua mensagem, porque eu quero saber a opinião sobre do que eu tentei passar para vocês aí, se for legal, se não for, para tentar fazer novos vídeos no futuro, valeu? Um muito obrigado e até mais!